Nosso estudo de hoje é a lição 47 do livro Bênção da Paz, Qualificação Espírita. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, palavras lindíssimas de Paulo. Adotando a caridade por base de todas as suas aspirações e instituições, o espírito evangélico em tudo patenteia as marcas do caráter cristão de que dá testemunho. É por isso que se mostra justo sem rigorismo, sincero sem agressão, paciente sem preguiça, digno sem orgulho, generoso sem desperdício, previdente sem avareza, alegre sem abuso, entusiasta sem imprudência, simples sem afetação, correto sem frieza, fervoroso sem dogmatismo, indulgente sem leviandade, afetuoso sem ciúme, humilde sem baixeza, sensível sem pieguice, brando sem subserviência, enérgico sem dureza, tolerante sem exagero, altruísta sem pretensão. Informado de que fora da caridade não há salvação, e compreendendo que salvar essencialmente significa livrar de ruína ou perigo, dá-se o espírita a divina virtude, desde o mais singelo recurso da beneficência até o mais profundo traço do próprio caráter, demonstrando ao mundo, conforme os preceitos do Cristo, que se as boas obras constituem a educação da caridade, os bons exemplos formam a caridade da educação. Vamos fazer uma leitura desse texto do Emmanuel, porque ele é muito profundo para a gente. Na virada do século 20 para 21, no ano de 1999, 2 anos antes da virada do século, foi lançado um livro chamado Seara Bendita. E esse livro foi escrito por Hermance Dufour, por a equipe da Hermance Dufour, e reúne vários expoentes do espiritismo do Brasil, todos eles já desencarnados, dando suas mensagens sobre movimento espírita, sobre unificação, enfim. E tem um momento, antes de começar as mensagens, que a primeira mensagem foi do Dr. Bezerra de Menezes. E o Dr. Bezerra de Menezes ele fala o seguinte, ele fala que a gente poderia agora, a partir de agora, dividir as etapas do espiritismo aqui na Terra em 3, até nós estamos na 3ª etapa, e que essas etapas têm 70 anos. Aí eles falam o seguinte, começa a primeira etapa quando o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. São 70 anos, então vai de 1857 até 1927. Os primeiros 70 anos do Espiritismo. E o que ele fala? Ele fala o seguinte, heróis da tenacidade, ele usa esses termos. Os espíritos que vieram com essa incumbência, vieram dotados assim, de uma paciência muito grande, um amor muito grande, para poder defrontar com os sarcasmos, com medo do desconhecido, com o poder da época. Então, qual era a característica dos espíritas da primeira hora, dos primeiros 70 anos? Se eles fossem pessoas agressivas, o movimento espírita não teria ido para frente, porque eles teriam sido presos, teriam sido assassinados ou qualquer coisa parecida. Isso aí é fato que a nossa sociedade aqui no mundo de expiações e provas ainda é desse jeito. Mas eles vieram, assim, em primeiro lugar, fazendo mais do que falando. Eles eram pessoas que vinham para cá e abriram suas farmácias, abriram seus médicos, começaram a atender a todo mundo, e o povo começou a ver que realmente tinha vantagem no tratamento e nos remédios que eram doados, as obras sociais que eram doadas. Aquilo começou a incomodar o poder público, porque quando ia ver quem era uma pessoa que era subversiva para a época, porque ele era espírita. Aliás, aqui no Brasil, principalmente, a religião oficial era católica pela Constituição do Império, depois pela Constituição da República, as constituições que nós tivemos aqui no Brasil. 1891, depois 1934, 1937, as constituições que nós tivemos, né? Elas declaravam o Brasil, a religião oficial do Brasil, como a católica. Então, esses espíritas que vieram, e neles a gente coloca aí o próprio Dr. Bezerra de Menezes, a gente coloca Caim Barchuta, a gente coloca Eurípides Massanufo, a gente coloca uns nomes aí de destaques, é claro, não deixando nunca de lado
aqueles também que se propuseram a entrar no trabalho da divulgação. Olímpio Telles de Menezes, que foi o primeiro que trouxe o jornal espírita para o Brasil, o periódico espírita, enfim. Esses espíritas, eles eram dessa maneira aqui, justo sem rigorismo, sincero sem agressão, paciente sem preguiça, digno sem orgulho. Eles eram o tempo todo convocados para, vamos usar assim um termo assim, desafios em praça pública. Vinha uma autoridade eclesiástica e falava: eu quero mostrar para o povo, na frente de todo mundo, que esses princípios espíritas eles não têm força. E esses espíritos que vieram para cá no primeiro momento, vieram com essa paz, com essa tranquilidade o tempo todo, né? Não batendo de frente e trazendo as informações, trazendo a doutrina dentro do coração. Aí o Emmanuel vem falar para a gente assim, né, que o espírita, a qualificação espírita deve ser essa, que nós agora, a segunda geração que depois teve, mais 70 anos, começou em 1927 até 1997. O que aconteceu nesse período? Proliferação das ideias. Então, muitos livros foram publicados. Começou em 1927, Chico publicou o primeiro em 1931, o Parnaso de Além Túmulo. E daí começou a vir uma série de livros aí explicando a doutrina, enfim. E também a organização do movimento espírita. Quando chega agora na terceira etapa, que o Dr. Bezerra de Menezes fala, começou em 1997 e vai até 2067, mais 70 anos. É a etapa que a gente está vivendo. Aí ele vem dizendo que agora aquele discurso sem prática não tem mais vez, que agora a gente tem que começar a observar o exemplo desses que eram declarados espíritas no primeiro momento, né? Alegre sem abuso, entusiasta sem prudência, tudo isso que a gente leu aqui, que a gente vai poder ler e que o texto fica aí à disposição para a gente, mas que é o momento da gente começar a dar vitalidade para esses preceitos da doutrina espírita, que a gente trazer o exemplo desses que estavam lá na vanguarda para a gente que está aqui na retaguarda. Então vai ser comum, muitas das vezes, a gente encontrar o embaraço em algum desses aqui, de falar, meu Deus, eu não estou sendo ainda afetuoso sem ciúme, eu ainda não estou sendo altruísta sem pretensão. Quando isso acontecer, a gente vai olhar, não, mas eu tenho que me basear naqueles espíritas verdadeiros, aqueles espíritas que eu quero, eu quero ser espírita, eu quero trazer esse conceito para dentro de mim. Para eu ser espírita, eu tenho que estar seguindo isso aqui. Eu vou trazer esses conceitos, porque se a leitura que eu faço desse texto aqui do Emmanuel, se a gente começar a ler isso aqui como qualificação espírita, eu vou esbarrar em um desses e vou falar, então eu não sou espírita, eu vou desanimar. Eu não vou desanimar, não, eu vou entender que eu faço parte de todo um processo de trazer a revelação para cá, a terceira revelação para a humanidade. Estou trabalhando aqui na divulgação, a gente está trabalhando nas nossas casas, cada um de uma maneira, um fazendo poesias, outro fazendo músicas. Aliás, o Dr. Bezerra de Menezes diz nesse texto que está na hora dos nossos centros se transformarem de casa de socorro e estudo em núcleos de renovações sociais. Então, que a gente vai começar a sair das nossas casas e ver qual é a necessidade da comunidade local e começar a agir direto com a comunidade. E para isso a gente vai usar muito da arte também, ele fala isso. E coincidências ou não, a gente sabe que não existe coincidência, né? Não existia filme espírita até 1997, se deram conta? Quando a gente entrou no terceiro período, vieram o filme da biografia do Chico, e a vida continua, o filme da biografia do Divaldo agora vai ter o Nosso Lar 2, está sendo lançado, mas teve filme falando do aborto, teve muitos filmes que, mesmo sem ter ainda o patrocínio adequado, sem ter recursos, os artistas do meio espírita estão promovendo, estão levando essa bandeira para frente. Então, quer dizer, mostrando que o Dr. Bezerra de Menezes está certíssimo no que ele está dizendo. Mas quando a gente parar para ler esse texto aqui, a gente vai colocar na nossa cabeça assim, ó, eu tenho que me adequar a esse conceito aqui de qualificação espírita, porque, segundo Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, que é maravilhosa, eu posso falar a língua dos homens, inglês, português, francês, russo, alemão, posso falar a língua dos anjos através da mediunidade, mas se eu não tiver amor dentro de mim, não tiver caridade de mim, eu vou ser igual aquele bronze que é sem graça, que você bate nele, ele não tem eco nenhum, aquele barulho, não é igual a prata, aquele barulho bonito, não vou ter eco,
Eu preciso de amor dentro de mim. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.